Na casa da Zeynep, a Nadine, a Sakine estão ali, entretendo a Dâmila para que ela não veja o Alim Ebrahim ali no quarto da Zeynep. E a Nadine diz, Dâmila, se você quiser ter alguma chance com o Fikret, se afasta da Didem. Ele já disse que não terá mais nada com a Esma, então se você quiser algo, você tem que se comportar. E a Nerges diz, eu concordo com você. Sakine diz, eu também. Nisso a Dâmila diz que vai para o quarto. Sakine tenta convencer ela a ficar ali para comer mais um docinho. E a Dâmila vai indo em direção ao quarto dela. De repente ela ouve um barulho vindo do quarto da Zeynep. Dâmila diz, Zeynep, Zeynep, e entra no quarto da Zeynep sem nem bater na porta. E ela flagra a Zeynep lá, juntando uns cacos de vidro no chão. E a Zeynep diz, por que você não bate na porta, Dâmila? E a Dâmila diz, eu ouvi um barulho, chamei por você, me preocupei. Zeynep diz, estou ótima, pode dormir. E a Dâmila vai para o quarto dela. E a Zeynep corre na sacada para ver o Alim Ebrahim, que fugiu bem na hora, antes da Dâmila entrar no quarto da Zeynep. E a Zeynep acena para o Alim Ebrahim. Enquanto na casa do Alim Ebrahim, a Didem pergunta para o seu Dervish se ele sabe onde o Alim Ebrahim escondeu o Fikret. E todos perguntam o porquê que a Didem está tão interessada no Fikret. E ela diz que enquanto o Fikret estiver junto com o Alim Ebrahim, o nosso relacionamento não terá futuro. E todos dizem que não sabem onde o Fikret está. Nisso, Alim Ebrahim chega. E a Didem vai falar com o Alim Ebrahim e diz, eu vou dormir, você não quer vir? E o Alim Ebrahim diz, não, pode ir. A Didem vai para o quarto, Alim Ebrahim vai falar com Fikret, que continua no quarto secreto. Fikret diz, eu estava entediado. Alim Ebrahim diz, você está muito bem para um fugitivo, então não reclama, né? E o Fikret pergunta se o Alim Ebrahim falou com Iskinder e como estão as coisas. Alim Ebrahim revela que o Idris está vivo e que o Sevket está tentando se unir com Kemal. E o Fikret diz, eles já estão unidos, assim é melhor. Eu tirarei a vida de todos. Alim Ebrahim diz, você não fará nada, precisamos do Kemal vivo. Tá bom? A única coisa que você pode fazer é dar um neto ao Kemal. E não estrague mais os nossos negócios, entenda, Fikret. Não leve as coisas para o lado pessoal. E o Major chega na casa do Alim Ebrahim para falar com ele e pergunta para o Dervish e o Augusto onde o Alim Ebrahim e o Fikret estão. E eles dizem que no quarto secreto. Nisso, Alim Ebrahim vai falar com o Major. E o Major diz, você nunca me escuta. E ainda foi contar todo o nosso plano para o Fikret, outro que não escuta ninguém. Alim Ebrahim diz, ele sabe que somos a única opção para ele. E o Major diz que no dia seguinte irá pegar o depoimento do Idris e que se o Idris falar no nome do Fikret, eles terão que invadir a casa do Alim Ebrahim e que se não falar no nome do Fikret, significa que na primeira oportunidade irão tirar a vida do Fikret e do Alim Ebrahim. Já na casa do Kemal, no dia seguinte, ele está reunido com o Sevket, o Semal e o Selal. E o Sevket diz, então você vai nos trair? Temos milhões para você, Kemal, só porque o Alim Ebrahim salvou a sua vida? E o Kemal diz, eu nunca traio ninguém e não posso tirar a vida do Alim Ebrahim agora. Por que sempre eu que tenho que fazer o trabalho sujo, hein? Porque você ou o Torgut não fazem. Me diga. Sevket diz, temos que nos unir, senão eles vão nos destruir. Kemal pergunta qual é o plano do Sevket. Sevket diz que eles têm que tirar a vida do Alim Ebrahim e do Fikret, que vão usar o Iskinder como mediador, que vão marcar um encontro de paz com o Fikret e o Alim Ebrahim. Quando eles chegarem junto com o Iskinder, eles tirarão a vida de todos. Kemal diz, eu não posso atirar no Alim Ebrahim, mas o Semal pode tirar a vida do Fikret. E a Esma e a Ganzi, que estavam escondidas ouvindo, correm para o quarto. Esma está muito aflita. Ganzi diz, eu vou contar tudo para o meu pai, Esma, e você conte para Zeynep. Esma liga
para Zeynep e diz: eu tenho que dar um recado para o Fikret e para a Alinha Ebrahim. É sobre o Sevket. Enquanto isso, a Dâmila está irritada porque a Zeynep está ao telefone com a Esma, enquanto a Nadine e a Sakine tentam acalmar a Dâmila, que está dando maior piti. A Zeynep está ligando para Edanur. E Edanur diz: como eu vou fazer para tirar a Diden de casa? Se eu dizer para ela ir para o restaurante, daí que ela não vai. Zeynep insiste e Edanur diz: eu vou dar um jeito. Envia uma mensagem assim que nós sairmos. E a Edanur vai falar com a Diden e diz: o que você vai fazer hoje, Diden? Ficar em casa. E a Edanur diz: vamos às compras, eu não tenho nenhuma roupa chique para ir no seu casamento, e a Alinha Ebrahim vai querer que eu vá. E a Diden diz: ótimo, então chame a Sema. E a Edanur e a Sema avisam ao Turan que elas irão sair com a Diden, porque a Zeynep e a Esma estão indo falar com a Alinha Ebrahim e o Fikret. E August vai avisar ao Alinha Ebrahim e ao Fikret que a Esma e a Zeynep estão chegando ali para falar com eles sobre o Sevket. Já no hospital, o Major chega para falar com Idris bem na hora que o Sevket está saindo. O Major pergunta se ele foi visitar o Idris e se ele viu quem atirou nele. E o Sevket diz: todos sabem. O Major também sabe quem foi, porque não prendeu ele ainda. Depois que pegar ele, poderá pegar o nosso depoimento. Mas claro que vocês não vão pegar o culpado, porque convém a vocês. Assim que o Major sai, o Sevket vai falar com o Torgut e o Idris. E diz o Kemal disse, que não vai tirar a vida do Alinha Ebrahim, não podemos confiar nele. E eu já tenho um plano, e o Idris diz: assim que eu sair daqui eu tirarei a vida de todos. E o Sevket diz: eu vou resolver ainda hoje, vou usar o Skinder. E vou fazer o Skinder acreditar que eu quero paz com a Alinha Ebrahim e o Fikret. Assim que o Skinder levar eles até mim e o Kemal também, eu tirarei a vida de todos e tirarei a vida do Skinder também. Alguma objeção, Torgut? E o Torgut e o Idris dizem que não. Enquanto Yaya, o Musa e o Ayan estão no hospital, o Musa diz: vocês me pagam, fizeram comer todo aquele doce. E o Yaya diz: era para comer 3 fatias, você comeu o doce todo. E o Musa diz: calha a boca, a minha cabeça está doendo, a culpa é sua. E como que o Sevket saberá que eu estou aqui? O Musa diz que vai andar ali pelos corredores para o Sevket o ver. E que assim que o Sevket entrar no quarto do Musa, eles vão nocautear ele e tirar pelos fundos. Enquanto Zeynep e Esma chegam para falar com a Alinha Ebrahim, Fikret e August. E a Zeynep diz a Esma ouvir uma conversa. Esma diz: o Sevket se reuniu com meu pai. E eles estão planejando tirar a vida do Fikret. E o meu pai disse que a sua vida, Alinha Ebrahim, ele não tirará. E o Alinha Ebrahim garante que o Fikret não vai mais tirar a vida do Kemal. E a Zeynep diz que vão atrair o Alinha Ebrahim e o Fikret para uma armadilha, onde vão prometer paz entre eles, mas que apenas uma armadilha que irão tirar a vida de todos. E o Alinha Ebrahim agradece e diz que já tem um plano, que não é para elas se preocuparem. E no hospital, o Yaya está lá na recepção, esperando o Sevket. Assim que o Sevket passa pelo Yaya, Yaya fala em voz alta com as moças da recepção e finge estar surpreso ao ver o Sevket ali. E o Sevket diz: o que faz aqui, Yaya? E Yaya diz: o Musa comeu muito doce como sempre, está aqui desde ontem. E o Sevket diz: o Musa não controla a boca e nem a língua. E o Yaya diz: é melhor você não falar isso para ele, vai deixar ele nervoso, ele vai passar mal. E o Sevket insiste em ver o Musa. Yaya leva o Sevket até o quarto do Musa, onde o Sevket ameaça o Musa, dizendo que vai tirar a vida do Musa. E que se o Yaya não ficar do lado dele, tirará a vida do Yaya também. Nisso, o Yaya consegue render o Sevket com aqueles negocinhos de dar choque.
E o Yaya se prepara para tirar o Civicat de lá, sem ser visto pelos seguranças dele. Enquanto Alim Ebrahim está tentando acalmar o Fikret, que está furioso porque o Alim Ebrahim prometeu para Esma que o Fikret não tiraria a vida do Kemal. Nisso, Augusto chega e diz que os Kinka já pegaram o Civicat. E o Alim Ebrahim diz: ótimo, vamos lá agora. E vamos fazer umas perguntinhas para ele. Enquanto a Didem está no restaurante com a Sema, e aí Danuri diz que estranho, vocês me tiraram de casa para comprar roupas e não compraram nada. Nisso Turan liga para Sema e diz que eles já foram, que elas podem voltar. Sema desliga o telefone e diz vamos, e a Didem já desconfia, diz deram permissão para voltar para casa, e vai ligar para Didem, para Dâmila, e diz para Dâmila que tiraram ela da casa, com certeza, porque a Zeynep e a Esma foram lá para ver o Fikret. Isso significa que o Fikret está escondido na casa do Alim Ebrahim. Já Esma chega em casa e a Ganzi diz que perguntaram por ela, mas que ela disse que Esma apenas foi dar uma volta e que ela falou com o pai dela e que o Skinder disse que ia resolver tudo. Esma disse que contou tudo para o Alim Ebrahim e para o Fikret e que é para Ganzi ficar de olho no Kemal. Enquanto a Zeynep chega em casa, a Dâmila está lá furiosa, enfrenta a Zeynep e diz: por que você levou a Esma a ver o Fikret? Zeynep disse: acalme. Eu levei a Esma para ver o Fikret porque ela ouviu planejarem tirar a vida dele do Alim Ebrahim. Queria que eu deixasse, é isso? Claro que a Didem já foi fazer fofoquinhas. E a Dâmila diz: entenda, eu amo o Fikret. E você acha que eu sou amiga da Didem por quê, hein? Eu estou usando a Didem. Claro que eu quero que ela vá embora e você seja feliz com a Alim Ebrahim. Zeynep diz: jura? Eu nunca percebi isso não, hein? Dâmila diz: eu só quero que você confie em mim. Você que é minha amiga. E a Zeynep diz: então se afaste da Didem. Enquanto o Torgut chega na casa do Skinder com o Idris, e o Skinder diz: mas você deveria ficar mais no hospital. E o Idris diz: eu estou bem. E o Torgut diz: o Seviket foi nos visitar e disse que você está certo, que temos que dar um jeito de se conciliar com a Alim Ebrahim, o Fikret, porque só assim sairemos ganhando. Então, você pode dizer para eles que vamos nos encontrar para conversar e marcaremos um encontro. Skinder, fingindo que acredita, diz: tem certeza? E o Torgut diz: claro, claro que sim. E vai para o quarto com Idris. E o Firat olha para o Skinder e diz: o que você achou, titio? E o Skinder diz: é um plano para tirar a vida do Alim Ebrahim. A vida do Fikret, a minha vida e a vida do Kemal. É o que eles pretendem. Oi, o que você está achando, hein, gente? E agora, que confusão em que o Alim Ebrahim e o Fikret se meteram, hein? Escreva aqui nos comentários qual é o seu personagem favorito. Beijos, gente!